Seja bem-vindo ao podcast O Guia Financeiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como investir nesse cenário... Qual que é a palavra, Ronan? Que a gente complexo. Isso. Como investir nesse cenário complexo, onde não temos tanta clareza do que vai acontecer nem nos próximos meses, imagina nos próximos anos. O meu nome é João Victor, vou ser o host aqui do podcast. Hoje eu estou com o Alexandre, o sócio da Ouro Investimentos, e o Ronan Grins, que será o nosso convidado hoje para falar da macroeconomia e aprofundar um pouco mais sobre a alocação do que podemos fazer nesse cenário. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, João. Realmente cenário bastante complexo. A gente estava conversando agora cedo, né? Então, não só local, onde a gente está com um debate muito forte em relação às questões fiscais no Brasil, também sobre segurança jurídica, uma confusão aí entre poderes. Isso. Então nós temos... Mais recentemente o IOF, né, que teve que subir para o STF. Sim, agora a questão do Trump também. Mas nós temos também um cenário bastante complexo no mundo e mandato do Trump 2 aí com bastante intervenção estatal. Sim. Então, bastante tarifaço, causando uma bagunça no mercado, a volatilidade subindo. E a volatilidade subindo não só no mercado de ações, mas em moedas, juros, realmente está bem complexo. E a gente já começa a perceber que o cliente, né, o investidor... Sim. E aí você pega não só Brasil, quando a gente vai analisar isso ao redor do mundo, com uma percepção de risco bem alta. E nesses cenários complexos, a gente tem que saber como alocar e investir os nossos recursos, né? Como que eu posso passar por esse cenário com retorno ali ajustado a um risco, né? Eu tenho que pensar muito bem em como eu vou gerenciar esse risco para no segundo momento ou no terceiro momento eu conseguir sair mais forte deste cenário. Não é a primeira vez que a gente passa por um cenário desse. Brasil é Brasil. Brasil, o mundo. Cenários se repetem. Exato. Então eu espero poder compartilhar um pouco aí da experiência em como atravessar esses cenários complexos aí, cuidando bastante do risco, né? Legal. Vamos lá. Bom dia aí, pessoal. Mais um episódio aqui que a gente vai discutir um pouquinho, né, cara? Acho que é importante essa atualização, até aproveitando o fechamento do semestre, né? Então, a gente que está na frente do cliente, a gente acaba que... Cara, a gente veio de um ciclo difícil aí desde 2021. Né? Então, às vezes, a gente está ali na frente do cliente para ajudar um projeto de vida, né? Poxa, como é que a gente vai... Nossa grande missão como companhia, como é que a gente vai ajudar o cliente, o investidor, a atingir a sua liberdade financeira? Né? Então, aquela clareza inicial do processo, no meio do caminho ele pode sofrer esse certo desconforto. Né? Às vezes o investidor não está acostumado com volatilidade, com esse cenário de risco, como a gente conversou aqui. E é aquela história, né, cara? Pra gente que aloca aqui no Brasil, a gente, no longo prazo, a gente está acostumado com essa situação. Então, no fim do dia, o que a gente está aqui para ajudar o investidor a gerenciar risco. Né? Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui, trocar uma ideia sobre esse cenário macroeconômico local, né? Um pouquinho da conjuntura. E... mostrar para o investidor, né, que é possível ali, dentro da alocação, dentro da diversificação, você mitigar risco e continuando com aquele objetivo nosso inicial de independência financeira. Por mais independente do que aconteça, é importante a gente ter esse direcionamento, ter essas técnicas, né, que a gente consegue agregar valor para o investidor, mirando esse horizonte de longo prazo. No final do dia, o que mais importa, a gente já falou em outros episódios aqui, é de fato o investidor estar... com aquela disciplina de capacidade de poupança, focar na atividade principal dele, seja o empresário, o médico, o advogado, o arquiteto, né? Enfim. A gente atende um leque grande aí de investidores. E vamos em frente, né, cara? Vamos tocar o barco que existem coisas que estão fora do nosso controle, né? Como a gente estava falando aqui, né, Mano? Então, as técnicas nos trazem esse formato de gerenciamento de risco. Quando a gente fala de alocação de carteira, né, é ainda muito pouco falado isso, né, de maneira geral. Mas antes da gente aprofundar, a gente também tem que ter ciência de alguns indicadores da nossa economia, tanto local quanto macroeconômica. Como que você tem visto hoje o avanço dos juros, inflação, para esse movimento, para esse momento que nós estamos? Legal, João. Aqui a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Nós trouxemos um material de apoio. Então, quem estiver ouvindo,
A gente vai estar disponibilizando provavelmente YouTube, Spotify. Isso, né? YouTube, Spotify e o PDF, quem quiser o acesso, a gente também vai ter ali uma landing page, só colocar o e-mailzinho, vai poder baixar para pegar o material depois. Ah, legal, o pessoal está realmente profissionalizando, né? Isso. Mas não vai ser difícil também da pessoa que está ouvindo nos entender, né? Então, o primeiro contexto que a gente sempre olha muito aqui no Brasil é a questão da inflação, né? A inflação aqui no Brasil dita, né, a nossa política monetária, a nossa política fiscal, creditícia e por aí vai. Então, a inflação, de certa forma, a gente olha isso com muito cuidado porque ela tem um poder muito destrutivo em relação à construção de riqueza de longo prazo. Sim. E geralmente, historicamente, a nossa política monetária, ela, vamos dizer assim, que ela é reativa. Né? Eu preciso ter um ciclo de elevação de preço, de inflação, para que logo atrás eu venha subindo os juros para conter ela. Né? O que pouca gente entende é que a inflação ela é um imposto disfarçado. Sim. Então, emissão de moeda, né? Exatamente. Né? A inflação não é só por que o pessoal fala lá em economia, né? Aumento generalizado dos preços. Você né? pega o livro, é essa definição, né? Exatamente. Aumento generalizado de preço. Mas não necessariamente é só isso. Por exemplo, quando a gente teve aquela emissão de notas de R$200, foi o Estado inflacionando a nossa moeda. Sim. Né? Então, ele é um imposto disfarçado. Muita gente nem olha isso. Então, ela é extremamente prejudicial à nossa construção de riqueza no longo prazo. Então, a gente olha muito a inflação. Então, com base na inflação, que é definido ali a política monetária e as outras políticas. Né? Então, nós temos uma inflação aí relativamente controlada, está um pouco acima da primeira, da banda, né? Delimitada. Da primeira meta ali, né? Acima da meta tá e ela está acima do desvio padrão. Então, acima do teto da meta, né? Acima do teto da meta. Provavelmente vai ficar assim até esse ano, vai fechar por volta de 5,40, 5,5, se nada mudar. E aí para talvez 2026, 2027, voltar novamente para o centro da meta. Tá? Então nós temos muito dessa inflação, a gente está, vamos dizer assim, ponderado pela questão fiscal. Né? A política monetária ali, que era um receio nosso lá em janeiro, né, Alexandre? A gente tinha um receio muito grande desse mandato do presidente central atual. A gente estava com bastante receio que o governo atual fosse trabalhar tanto o fiscal, que hoje está desastroso, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e ele ia fazer uma política monetária também expansionista, o que poderia gerar uma inflação mais alta, e a gente não viu isso, né, Alexandre? Exato. Então, até quando teve o pior momento ali, né, de dezembro para janeiro, quando o dólar bateu 6,20, 6,30 aproximadamente, né, o cenário de risco piorou muito, a curva média de juros, a precificação dos juros, aquela curva média de 2030 ali, subiu bastante, né, ficou para casa dos 16%, quase 16% ao ano. Então, o cenário de risco piorou muito naquele momento. Né? Então, quando a gente fala sobre essa questão de diversificação, no final do dia, a carteira dos seus clientes estava preparada para esse momento também. Né? Então, agora, a curtíssimo prazo, aí, pegando esse fechamento de semestre, né? De lá para cá, na verdade, o dólar cedeu, né? Para casa dos 5,50 aí, aproximadamente. Então, normalmente, quando a gente faz esse rebalanceamento periódico, né? Agora o investidor vai falar, poxa, agora é o momento de fazer o quê? Né? A gente vai até falar um pouquinho aqui mais para frente, né? Mas em tese, talvez seja uma janela para você acabar enviando mais dólares para fora. Né? Já que você teve um arrefecimento de curto prazo, poxa, ano que vem a gente tem eleições, como é que vai ficar essa situação? Então, a gente acaba que essa recalibragem da carteira, né? A gente acaba fazendo um movimento meio que de contrafluxo de fato. O mercado está mirando para um lado, você vai recalibrando seu portfólio na contramão. Né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui adiante. Mas a gente olha também bastante, né, Ronald? Acho que é importante falar. Quando você olha os juros daqui, a gente acaba que tem uma dependência muito grande da taxa de juros no exterior. Então, o gringo está olhando ali muito diferencial de juros. Então, parece, né, que agora, de fato, o mercado começa a marcar uma precificação de juros para baixo nos Estados Unidos, e isso pode facilitar a nossa vida ou não.
Como a gente falou, né? A gente não está especulando, a gente está gerenciando o risco. Mas é importante estar de olho nesses indicadores. Né? No passado recente, no ano passado, você tomava, por exemplo, um financiamento imobiliário nos Estados Unidos, de 10 anos, o cara tomava lá uma taxa de juros de 7% ao ano. Sim. Isso, para eles, historicamente, é muito elevado. Né? Hoje já é possível ali, assim que alguma coisa, pouco abaixo dos 6% ao ano. Então, começa a se marcar uma queda de juros. Né? Claro que no meio do caminho a gente tem agora a guerra comercial e não é uma linha reta. Né? No meio do caminho, de fato, vai balançar. É só para contextualizar um pouquinho, porque o cenário global também afeta diretamente aqui o nosso cenário local, as nossas diretrizes locais. Isso que o Ronan falou da inflação, seu imposto, é tão verdade que quando você até é bitributado, né, Ronan? Porque daí tem a inflação corroendo seu poder de compra no longo prazo, e aí quando você resgata o investimento, você também paga imposto sobre a inflação que aquele investimento rendeu, né? Exatamente. Então, para o investidor de longo prazo é realmente um cenário complexo. Aqui temos a taxa de juros Brasil. Como que tá isso? Vocês falaram só para concluir, né, João? Acho que é legal falar, né, cara? O próprio, por isso que eu correlacionei ele com o dólar, né? Uhum. O dólar também ele tem um peso direto no nosso cenário inflacionário, né? Então, Sim. no final do dia, tudo que a gente está consumindo é em dólares, né? Então, é importante essa reflexão desse desafio, nessa sinuca de bico que o Banco Central ficou nesse primeiro semestre, né? Que ele teve. E, cara, de um lado você tinha inflação apertada, o dólar estava elevado ainda, tinha cenário macroeconômico global, então era uma situação bastante difícil mesmo, né? Isso dificulta muito você conter essa inflação. Né? No final do dia, eu acho que essa correlação também é importante a gente enfatizar. Né? Exatamente. Essa questão da inflação, né? O pessoal negligencia muito. Sim. E realmente aí quando a inflação bate, né, que o pessoal fala, é ruim para todo mundo, né? Sim. Assim, sem dúvida, mas para as classes mais desfavorecidas é pior. Então, sim, com certeza. o pessoal que é assalariado, Uhum. ele não consegue repassar isso pro mercado. E geralmente eles são os últimos a pegar o dinheiro, né? Sim. Então o dinheiro vem cascateando, né? Primeiro o governo, bancos, aí o governo empresas, seleciona os amigos dele. vende né? os títulos com preço diferente. Então você não tem a mesma... até nós, como empresários, né, a gente tem uma manobra de alterar preço e tudo mais, mas o cara que é assalariado, não. E essa casqueteamento de recursos, geralmente, vai o Estado, vai gastando dinheiro, aí os amigos do Estado, que são aqueles empresários selecionados, tá claro agora novamente, né? Sim. A gente via isso na Dilma, as grandes construtoras, incorporadoras, frigoríficos. sim, sendo beneficiados, que são os amigos do Estado, enquanto em detrimento de vários outros setores da economia. Exatamente. E aí depois vem, e até chegar esse dinheiro na população, em geral, cara, já perdeu muito valor, e aí ela fica com aquela sensação. O pessoal aí de casa vai saber o que eu estou falando. Você vai no mercado hoje, você não consegue, fica assustado com os preços. Você vai comprar um imóvel, um carro, você fica assustado com os preços. Então, esse efeito da inflação, ela realmente é muito perigosa e muito destrutiva na construção de riqueza. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O Alexandre falou da questão do dólar. Assim, o dólar alto é ruim, porque a gente não produz nada, nem corrente de bicicleta aqui no Brasil a gente produz, é sério. O pessoal fica muito preso aqui a commodity, mas a gente é muito fraco em produção de quase tudo. A nossa produtividade nos últimos 15, 20 anos vem caindo consideravelmente, então nós temos ainda um problema de produtividade. O Estado ele é muito inchado, nós temos muito imposto, muita insegurança jurídica, muita burocracia. Então essa burocracia, todos esses problemas que nós temos no Brasil nos impede de ganhar produtividade. E o ganho de produtividade poderia sim ajudar, com certeza, na inflação. O que acontece com os Estados Unidos, ele é muito produtivo. Então esse efeito nós vamos ver da desvalorização, porque teoricamente a desvalorização do dólar também deveria gerar inflação, né? Sim. Só que esse efeito nos Estados Unidos, vista a produtividade e tudo mais, acaba sendo melhor controlado e a inflação lá tá mais tranquilo. O Ed, se puder passar mais um slide. E a gente entra nesse cenário. A gente tem a Selic
a 14,25. O Alexandre acabou comentando que final do ano, então quem puder ver, ok, quem não quiser, depois não puder, baixa lá o relatório. Nós fizemos um comparativo da taxa de juros de mercado, o que importa é a taxa de juros de mercado. Taxa Selic está atrasado. O pessoal fica olhando taxa Selic, 14,75, taxa Selic está atrasado. Tem que olhar juros de mercado, que é negociado lá no home broker, né? Que é o DI1, aí você coloca lá F 27, 28, 30, 31, que são os anos de negociação que é negociado em bolsa. Esse é o juro corrente de mercado que a gente está precificando. Para quem não sabe, esses juros aí é como o mercado vê os próximos anos. Então, bancos, empresas que estão negociando em bolsa, que tem esse ativo ali, né, o DI1 que o Ronan comentou. Então, qual que é o valor futuro de juros? Então, eles estão sempre precificando isso. E por que o Ronan falou que a Selic está atrasada? Porque a reunião é de 45 e 45 dias. Enquanto os juros de mercado é praticamente em tempo real quando a bolsa está aberta, né? Daí que a gente vê a importância do gerenciamento de risco, né, Ronan? Só para concluir, né? No final do dia, o mercado como um todo erra. Isso é muito dinâmico. Ano passado, precificação era queda de juros, não veio, né? Veio na contramão. A gente até vendo, acho que é na próxima imagem, mas Selic veio ali a 10%, 10,5%, já voltou a 15%, né? Então, esse acompanhamento, por isso esse acompanhamento é tão importante, né? Esse dinamismo ele é muito grande de fato, né? Exatamente. Então a gente tinha um juros no dia 31, colocar ali 31/12/24 na casa de 15, quase flat aí para esses diversos vencimentos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. E hoje os juros de mercado para essas mesmas taxas estão ali em 13,5 a 14, ou seja, já está precificando uma queda na taxa Selic, né? Então, provavelmente, lógico, vai depender, é o que a gente fica com bastante receio aqui no Brasil, né? Os pontos de atenção, né? Pontos de atenção para o Brasil hoje não são muitos, né? Mas são desafiadores, né? Então, nós temos o principal, que é a política fiscal, que está realmente desastrosa. Nós não vemos o comprometimento do Estado. Isso não é novo, né? Eu falo isso há mais de 10 anos. Estou 10 anos falando a mesma coisa. Quem me conhece fala, cara, o Ronan só fala isso, a mesma coisa, mas realmente o Brasil não mudou. Sim. A gente vê uma irresponsabilidade fiscal grande, má utilização do recurso público. E agora a gente entra num cenário que não só... A gente fala do investidor inteligente, né? O gringo, os fundos, né? Institucionais, os institucionais que têm grana, olha para as nossas contas públicas e fala, cara, para que eu vou comprar título público brasileiro longo, né, se o Estado não está cuidando das contas públicas, a dívida vem subindo. Quando eu comecei no mercado, a dívida PIB era 40 e poucos por cento, chegou a bater quase 90% e só está subindo. Isso aí, em 15 anos só está subindo. Ninguém está cuidando. Imagina, você prestaria seu dinheiro para uma empresa privada que não controla gastos, que começa a dar prejuízo todo ano? Porque o que a gente está falando é isso. O Estado começou a gerar déficit basicamente em 2013, 2014 e gerou déficit até 2022. E déficit é prejuízo. Em resumo, é prejuízo. Sim. E aí, para fechar a conta, ele ia lá no mercado e vendia título público. Qual que é o resultado disso? Se eu estou no prejuízo e eu emito dívida, que título público é uma dívida do Estado, a minha dívida vai aumentando. A minha dívida vai aumentando e vai aumentando. E por isso que nós saímos de 44%, igual eu falei nos últimos 15 anos, para basicamente 90% de dívida pública. Ou seja, está virando uma bola de neve. E aí esse ano vai gerar déficit de novo, né? E eu vou ter que emitir dívida para sanar esse déficit dos 270, 300 bilhões de déficit. Só que os juros da dívida hoje está na casa de 15%. Ou seja, aí eu tenho o custo da dívida. Sim. Então, cara, isso vira uma bola de neve. Exatamente. Quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, né, Xandão? Quando a gente vê
custo fixo a 50%, 60%, a gente já fala que tem que fazer mudanças agressivas no orçamento, né? E o governo não faz isso, de fato, né? Só rolando dívida. Exatamente. Rolando e aumentando dívida. Qual que seriam os passos, né, que a gente recomendaria aqui? Primeiro, vamos fazer uma reforma, né? Vamos cortar gasto, fazer uma reforma institucional séria. Tem muita coisa que dá para fazer para entrar nos eixos. Não seria muito complexo. Não é popular essas medidas. Com certeza. Mas já seria um bom sinal. A gente já passaria um bom sinal para o mercado, um bom sinal para a economia, de que nós estamos realmente comprometidos com uma pauta importante. Mas não é isso que nós estamos vendo, né? Então, o que nós vimos de 2023 para cá? Natural, né? Poxa, se eu gero déficit, eu preciso resolver esse déficit. Então, governo gênio, né? A equipe econômica gênia, foi lá e começou a tributar. Então, começou tributando fundos exclusivos e restritos, offshore, né? Então, essas foram as primeiras tributações. Vou tributar o cara rico. E aí tem um monte de gente com desconhecimento, né? Que fala, não, tem que realmente tributar o cara rico. Sabe o que o cara rico vai fazer? Ele vai pegar, vai mudar o domicílio dele fiscal, ele vai lá para a Suíça, para Mônaco, vai aqui para o Uruguai. Uruguai, não vou nem falar do Uruguai, mas é um domicílio fiscal muito bom. Ele vai para um domicílio fiscal brando, vai mudar a tributação dele para lá. Nós vamos perder o dinheiro desses investidores. Vai arrecadar menos no final do dia. Vai arrecadar menos. Eu posso arrecadar inicialmente mais no primeiro momento, mas no segundo, no terceiro momento, adeus para esse dinheiro desse gringo. A pessoa que tem dinheiro, ele sai daqui, ele consegue sair daqui, ele consegue manejar a riqueza dele tranquilamente. Agora, o classe média, você aí, investidor, classe média ou classe baixa, não consegue sair daqui. Fica sofrendo aqui. Então, esse investidor rico com dinheiro, ele sai daqui. Então, a gente viu uma debandada 2023, 2024 e 2025, recorde de dinheiro para fora. E vai continuar. Vai continuar. Os nossos clientes, nossos maiores clientes, estão continuando mandando dinheiro para fora. E vão continuar mandando dinheiro para fora. Porque eu não vou ficar aqui pagando imposto para um monte de gente corrupta. Esquece, eu não vou fazer isso. E aí, os gênios ainda continuaram. Foram lá, aumentaram a tributação empresarial. Agora fizeram aumentaram o IOF nas operações financeiras, de envio para fora, crédito e tudo mais, o que vai encarecer crédito que ainda impacta mais. Impacta o financiamento da pessoa física, classe média, classe baixa, deixa toda a cadeia mais cara. Exatamente. O que vai fazer... Como se fosse mais meio base point aí na Selic, né? Como se fosse um pouquinho mais de juros para cima, né? Porque se querendo ou não, você é uma política contracionista, né? Exatamente. Então, ou seja, ele quer aumentar a receita através de impostos. E o próximo passo que nós acreditamos que vai acontecer, então eu falei, cortar gasto não vai. Perfeito? Cortar gasto, tá claro que não vai. Não. Aumentar impostos já estão aumentando. O próximo passo que nós acreditamos, porque nessa reforma empresarial que teve, tributária, muitos estados vão perder receita. Então, próximo passo, e onde os estados vão poder fazer receita é no ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, ou causas mortes, ou doação. Aqui no nosso estado, que é o Mato Grosso, chega a 8%, em alguns estados é limitado a 4%. Então, nós acreditamos muito que a próxima tributação, o próximo aumento de tributação vai ser sobre a sucessão. Então, galera aí de casa que tem bens, estruturas a suceder, pense em realizar esse ano, no máximo ano que vem. Porque estima-se que vai sair de 8% para 16%. Dobrar. Exatamente. E isso de maneira flat no Brasil inteiro. Flat para todos os você estados. Não vai poder nem fugir para outro estado. Para não ter concorrência. Igual tem hoje, que por exemplo, igual você falou, que Mato Grosso é 8 e tem estado que o topo é 4. Exatamente. São Paulo é 4. Então, eu poderia ir morar lá em São Paulo, ter meus negócios aqui, bens, mas eu vou ter minha sucessão lá. Então, isso é um ponto importante, né, Rona? Porque no nosso modelo de negócio, nós sempre temos essa visão patrimonial do investidor. Então, muitas vezes, num momento como esse complexo, foi a palavra que o João começou ali o podcast,
esse cara ele fica parado, né? Ele não toma decisões, né, normalmente. Então ele fica assustado com o cenário, mas isso é extremamente importante porque é algo preventivo pensando em preservação patrimonial. Poxa, hoje você tem aí no nosso estado uma alíquota de até 8%. Cara, se isso dobra, você está falando de uma... Você precisa agir de alguma forma, né? Pensando nessa proteção patrimonial, nessa sucessão, né, para as próximas gerações, na perpetuidade desse patrimônio. Sim. Então, muitas vezes, o gestor acaba ficando com certo receio, não consegue agir, né? Cara, é importante, né? O tempo está correndo, né? Então, no ano passado, por exemplo, nós temos um certo apoio, né, para fazer um trabalho consultivo nessa área que foge um pouco nessa alçada, dessa área jurídica, mas que foi importante. Teve um investidor que conseguiu tomar a decisão ali, meio que rápido, né, juntamente ao posicionamento técnico dos advogados, que é para o cara se proteger, né? Então, é importante você agir também num momento como esse, pensando nessa proteção patrimonial, né? Dentro do possível, né? Vamos falar assim. Você quer assim, parece chacota, né? Mas vamos lá. O ITCMD é sobre doação, né? E o Estado ele vem sempre com um discurso virtuoso, né? Isso. Não, é para... Realmente, nós queremos o imposto para fornecer educação, saúde, segurança. É sempre uma boa desculpa, né, para aumentar o imposto. Exatamente. Mas, por exemplo, se eu quero doar o meu dinheiro para uma instituição de caridade que realmente faz bem, né, que eu estou vendo lá que está ajudando crianças, que ajuda hospitais, que ajuda a minha comunidade, eu tenho que pagar o ITCMD. A gente está falando aqui de até 8%. Né? Exatamente. Então, já que eles são tão virtuosos, por que eles não retiram isso para doações para entidades que realmente faz o bem para a sociedade? Então, a gente tem um debate muito importante aqui a ser feito sobre os impostos. E tem a curva de Laffer, que ficou conhecido aqui no Brasil por causa do Paulo Guedes, que quanto mais você aumenta imposto, você diminui, chega a um patamar que as pessoas não vão aguentar pagar imposto. E nós já estamos chegando lá, tá? E você incentiva a sonegar, basicamente. O imposto é tão alto que o incentivo, claro, é sonegação. Evasão. Não é nem né? elisão fiscal, né? É sonegação. Primeiro eu vou mudar, eu vou fazer o que é legal, né? Eu vou sair daqui. Né? Eu tenho empresa nos Estados Unidos e se continuar com o aumento de imposto, eu vou dar uma bica aqui e vou fomentar cada vez mais a minha empresa lá. Não vou empreender aqui. Então, primeiro eu vou sair, vou tirar os empreendedores que querem empreender aqui, investir aqui, eles vão para outro lugar. Sim. Não vou ficar aqui me ferrando, pagar um monte de gente corrupta e ingerente com o meu dinheiro. Não vou. Então, o cara que tem informação e tem conhecimento não vai. Né? Então, ele sai. E os caras que não conseguem sair daqui, vai sonegar. É fato. Né? E nós participamos ativamente no debate aqui empresariado sobre essa reforma e foram os pontos que nós levamos, colocamos em cima da mesa e é muito provável que nós vamos para esse caminho aqui no Brasil porque nós vamos chegar a 60% de tributação. Você não sobrevive, você vai... Olha a estrutura inteira, tá, pessoal? Sim. Não é só lá o número, é a estrutura como um todo. Você não sobrevive, a sua empresa não fica em pé. Então, o empresário, ao invés de pagar imposto, que o empresário ele é virtuoso, eu penso no meu colaborador, eu quero que o meu colaborador cresça, que ele ganhe bem, que ele melhore de vida. Sim. Eu quero fazer isso. E entre pagar imposto para o Estado e manter minha empresa, os meus funcionários bem, eu vou priorizar pagar meus funcionários e não o Estado. Perfeito. Tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande sobre isso, porque se nada for feito em relação ao gasto, tomara que nós não chegamos nesse terceiro ponto, que é a geração da inflação, né, através da emissão de moeda, que nós já vimos na Argentina, Venezuela, aí é catastrófico, inflação explode, juros explode, enfim, fica inviável, né? É aquele cenário que o cara tá andando com um carrinho de mão cheio de nota para comprar um pão. De tanto que foi inflacionada a moeda. Se eu pegar na Venezuela, eu lembro que eu fazia pós em economia, eu acho que 2015, 2016, eu ia para São Paulo, fazia pós. Na Venezuela era melhor você usar o dinheiro como papel higiênico do que comprar papel higiênico, porque o tanto de dinheiro que você tinha que levar para o mercado, né? Não valia a pena, né? Então, eu espero que a gente não chegue lá. Nesse ponto. A gente vê que, lógico, o mercado
as nossas instituições estão mais fortes, está tendo debate, está muito melhor do que estava 10 anos atrás, pelo menos a gente está tendo debate. Não estou falando que está confortável, mas pelo menos nós temos debate, nós temos oposição, então acho que a gente vai enriquecer muito nesse sentido. E até o governo atual já está meio assim... cara, eu não posso também exagerar tanto. Não é como foi no Lula 1 ou algo assim. Na Dilma 1, Dilma 2, que foi catastrófico. Então, a gente vê o governo mais equilibrado, né? Vamos para os Estados Unidos, né? Isso aqui é um ponto bom, né, Alexandre? Sobre o juro real aqui no Brasil. Se você puder comentar. Vamos lá. O investidor, ele faz muito essa pergunta, né? Poxa, mas por que eu vou investir em pré-fixado, em inflação, se eu tenho um CDI a 15, né? Eu tenho lá, sem eu fazer nada, eu tenho 15%. No final do dia, esse conceito de diversificação, né? Então, cara, em algum momento, o fato é que os juros têm que cair. Então, a gente compara muito com o período da Dilma 2, que a gente citou agora há pouco. No pior momento, a Selic bateu 14,25, né? lá em 2016. Hoje a gente tem um juros a 15, né? Então, e a inflação aí projetada para casa dos 5. Então, no final do dia, esse conceito de diversificação é pensando numa alocação de médio e longo prazo. Então, como nós temos esses ciclos de inflação, como o Ronan falou, vai ter um momento que a inflação ela destoa para cima, nós vivemos esses momentos no Brasil. Sim. Né? Então, quando você olha no retrovisor, cara, momento de juros altos é hora de você, aquele dinheiro que você não precisa a curto prazo, em tese, faz sentido você alongar um pouquinho a carteira, como diversificação. Então, nós temos lá os conceitos de reserva de emergência, tem que estar perto de mim, tem que ser o dinheiro resgatável a qualquer momento. Mas aquele recurso que eu estou pensando na minha evolução patrimonial, acumulação patrimonial, mirando na independência financeira, como uma diversificação faz sentido a gente pensar nesse alongamento, né? Alongamento pré-fixado. Daqui a pouco, o mercado precifica uma Selic aí na casa dos 10 para daqui 2 anos. A gente comentou que é difícil acertar, né? Mas... se você trava num pré-fixado hoje a 14, poxa, eu estou tendo uma certa eficiência, né? Até quando eu pego o longo prazo, de fato, 20 anos para frente, 20 anos para trás, desculpa, como uma referência, o pré-fixado ele tem um retorno médio próximo a 12%. Então, poxa, se eu ainda consigo alocar ali a 14, cara, eu estou um pouquinho acima da média, né? Esse 1, 2, 3% no longo prazo, quando a gente faz as projeções, né, num projeto aí de independência financeira para 15, 20 anos para frente, 30 anos para frente, faz bastante diferença. Né? E a fatia de inflação é o que está nos dando esse ganho real, né? Descontar a inflação. Então, poxa, como é que eu vou ter poder de compra lá em 2050? Até teve uma brincadeira ontem, né, que um sócio nosso estava conversando. 2050 está mais perto do que 2000. Parece que é muito longe, né? Esse título de longo prazo, né? 25 aninhos, já está bem aí. Então é importante, cara, a gente ter esse conceito de diversificação pensando nesse ganho real, né? Descontando a inflação, como eu vou ter o poder de compra, principalmente nesse longo prazo, que a incerteza é grande. Ô Alexandre, hoje, na média, quanto que está os ativos que estão atrelados à inflação? Inflação mais quantos? Emissão, coloca emissão privada e emissão pública. Entre IPCA mais 7,5 e IPCA mais 7,5 é uma referência hoje, IPCA mais 7,7, a depender do vencimento, mas essa é a ordem de grandeza. Né? Então, privado, né? Tesouro direto, para quem é um investidor pessoa física, mais 7, mais ou menos. Aproximadamente, né? Isso. Então, 7 de ganho real, como uma referência de planejamento de longo prazo, a gente está falando que é uma taxa atrativa. Né? Principalmente quando você olha para institucionais, fundos de previdência, cara, um IPCA mais 5 ali como referência já é atrativa quando você olha nesse retrovisor, esse horizonte de longo prazo. IPCA mais 7 é uma boa janela aí, pensando nesse planejamento, mirando sempre o longo prazo. Né? E tem esse aspecto aí do juro real, na média se olhar a média histórica, inclusive quem estiver acompanhando no YouTube, ele pode olhar aqui, mas a média histórica vai estar por volta de IPCA mais 5, né? Então, poxa, tá 2 pontos aí, 1 ponto e meio acima, excelente. Isso realmente é muito bom. Brasil, se eu não me engano, tem o maior juro real. O maior juro real do mundo. Na verdade, só perde para a Turquia, se eu não me engano. Tá? Turquia. Mas dos emergentes, hoje o Brasil, nesse ponto, quando a gente olha emergente, o Brasil tem o maior juro real do mundo. Né? O que pode ser uma oportunidade. E quando nós olhamos que é o cupom cambial, né? A diferença dos juros brasileiro
para os juros americanos, nós estamos falando de 9% adicional de prêmio de risco. Ou seja, nós pagamos 9% a mais de juros do que os Estados Unidos. Então, isso eu já começo... o gringo já olha para a gente, poxa, mesmo mediante a toda essa bagunça aí, ele já começa a olhar a gente como talvez uma oportunidade, né? É porque o gringo vê o Brasil como cesta de Exótico. ativos exóticos, Sim, né? exótico. Então, quando ele está comparando o mundo, a locação, ele fala, cara, Brasil é exótico, tem que me pagar o suficiente para eu colocar uma pequena parte do meu dinheiro lá. E hoje esse prêmio é desses 9% que você comentou. Exatamente. Então, ou seja, eles têm 9% a mais de retorno aqui. Tá? Então, isso historicamente girava na faixa de 5, 6. Então, a gente tem 300 pontos, 3% a mais do que a média histórica. Né? Então, talvez, não só por isso, mas a gente vê o Brasil aí sendo visto pelo gringo, né? Mais uma vez. Mas aí, falando do gringo, né? Entrando na pauta dos Estados Unidos, né? Tá fácil. Estados Unidos também tá facinho, né? Estados Unidos parece que tá virando Brasil. Só para concluir o raciocínio, Ronald, quando você falar de atracar, o Brasil acabar sendo atrativo para o gringo, né? Então, cara, é muito dinâmico, né? Se você pegar a nossa bolsa no primeiro semestre aí subiu 13%, 14% aproximadamente. Então, de fato, a importância do gringo vindo para cá, o peso do gringo, melhor dizendo, ele é significativo. Né? Então, tem muita contribuição de entrar dinheiro estrangeiro, né? Recursos estrangeiros, para nossa bolsa valorizar. No final do dia, isso tem a ver com a taxa de juros. Né? Então, quando você fala de precificação, de valuation, poxa, as empresas estão descontadas e esse recurso acaba vindo para cá. Mas isso, na teoria, é bonito, tal, né? Mas, poxa, qualquer situação de curtíssimo prazo, risco de jurisdição, uma mudança ali da regra do jogo, cara, para esse dinheiro sair, como aconteceu essa semana recente, né? Isso já piora muito rápido, né? Então, às vezes, por isso que a gente fala tanto sobre mirar o horizonte de longo prazo, porque essas notícias de curto, elas vão bagunçar ali o meio do caminho, mas, cara, a gente tem que estar mirando lá na frente. Acho que é importante falar isso, porque a gente fala sobre, não, em tese acontece isso, né? Direcionamento é esse, mas, cara, qualquer notícia de curto, como aconteceu essa semana, já bagunçou, né? O dólar bateu lá cerca de 5,41, 5,42, já voltou para quase 5,60. Então, esses movimentos eles são muito rápidos, né? Essa volatilidade é muito grande. O investidor, ele deveria focar no que está sobre o seu controle. Poxa, eu não tenho controle nenhum do que o Trump vai fazer, o que o nosso STF, o nosso presidente vai fazer, mas eu tenho controle da quantidade que eu vou poupar, onde eu vou poupar, as classes que eu vou poupar, como eu vou gerenciar o meu risco, isso eu tenho controle. Perfeito. Então, o investidor deveria focar nesses aspectos. E se ele... Porque, assim, sempre vai ter risco, sempre vai existir alguma bagunça. Agora, se eu tenho uma carteira bem construída, eu vou passar por esses momentos com mais resiliência. O importante, assim, muita gente fica... qual que é o melhor investimento do momento? Não existe o melhor investimento do momento. A melhor estratégia historicamente comprovada para você crescer seu patrimônio de maneira consistente e com risco ajustado é a diversificação. Então, se nós formos falar que o almoço de graça, qual é o almoço de graça que existe nos investimentos? Né? É a diversificação. O melhor investimento não existe. Então, falando dos Estados Unidos, né? Nós temos juros aí, vou passar bem rapidinho, Estados Unidos e mundo, né? Para a gente ir para o encerramento e falar da alocação. A gente tem os Estados Unidos ali com uma inflação ainda bem controlada. O pessoal tinha bastante receio dos tarifaços nos Estados Unidos, que isso geraria certa inflação lá na economia americana. Nós não vimos isso acontecer. Provavelmente é por esse processo que ele tem lá um repasse inflacionário mais lento do que... Aqui no Brasil a gente fica com medo, a gente aumenta o preço. Sim. O empresário que ficou com medo aumenta o preço. Mas nem vem inflação. Aumenta. Dane-se, eu vou aumentar o preço que eu tô com medo. Né? Lá não, é um mercado competitivo, muito competitivo, com uma produtividade impressionante. Todo mundo também procura dólar, então acaba
Não fica concentrado igual só Brasil. Exato. Quem que quer real? Só brasileiro. Quem quer dólar? O mundo. Então você tem essa vantagem da economia americana, então esse repasse inflacionário quase não houve. Então nós temos uma inflação controlada e nós já vimos com um cenário de 3 reduções de juros nos Estados Unidos, então a gente está aí 4,25%, 4,5% ao ano, que é alto demais para os Estados Unidos. Então a gente vê nas últimas 2 reuniões do Copom a manutenção, mas já se fala numa possível, caso a inflação continue no patamar que está, a gente já vê o banqueiro central lá flexibilizando uma possível redução. Obviamente ainda está muito cedo para falar acerca disso, visto o aumento da intervenção do governo, né, no governo Trump em relação ao mercado externo. Né? Então a gente tem muita coisa para ver até o final do ano. Então, para a gente fechar ali um pouco dos Estados Unidos, né, como que seria essa atuação agora? Juros elevados, política econômica global, endividamento americano? Vamos lá. A gente viu ali no slide anterior, quando você pega... A gente gosta sempre de... Como a gente está num cenário de topo de juros a 15, em 2016 a gente tinha aquela janela dos 14,25. Acho que é legal a gente enfatizar que em 2016 era um pouquinho diferente. Enquanto a gente estava aqui patinando, inflação lá para cima, risco político, o mundo inteiro estava crescendo com juros baixos. Então acho que essa é a grande diferença desse momento. Né? Hoje é um momento que inflação subiu no mundo inteiro e os bancos centrais vieram subindo juros. Alexandre, onde muda isso em termos de alocação? Né? Cara, é um bom momento para seguir a estratégia que a gente acabou de falar aqui do cenário local. Então, lá fora também você tem títulos ainda pagando 5% ao ano, emissões aí do Itaú, por exemplo, da própria XP, que emitem títulos dólar, lá fora. Né? Exatamente. Então, poxa, historicamente, 5% mais dólar é uma taxa atrativa também. Né? Então, nesse conceito ali de diversificação que nós falamos, o recurso enviado lá hoje é uma boa janela também para renda fixa, principalmente para o perfil um pouquinho mais conservador. Né? E por outro lado, a Bolsa Americana, que a gente acompanha as temporadas de balanço, que as empresas, cara, continuam entregando bons resultados, mas talvez o risco seja um pouquinho maior de eu entrar por ela estar no topo histórico. Então, poxa, sempre que eu entro no topo histórico, o meu risco acaba sendo naturalmente um pouquinho maior. Um pouco maior. Então, daí a importância de eu traçar uma meta, né? Cara, eu vou colocar ali 5% em Bolsa Americana, o restante eu aproveito esse ciclo de juros altos. É um bom momento, sim, para renda fixa americana. Existem várias formas de fazer essa alocação, seja via fundos, comprar diretamente o título, enfim, a gente consegue direcionar ali conforme o perfil, conforme os objetivos. E essa questão aí já foge um pouquinho, né? Quando você fala do político aí, do risco político, tarifas, cara, isso é algo que a gente vem acompanhando desde o início do ano, não deve acabar tão cedo. Existem projeções aí para finalizar, entre aspas, no comecinho de agosto, mas a gente sabe que, em tese, deve continuar essa discussão tarifária aí por mais um tempo. Né? Então, foge um pouquinho. Quando a gente fala sobre endividamento dos bancos centrais, acho que o Ronaldo até pode me ajudar a complementar, mas talvez seja, cara, um desafio dos próximos anos a nível global. Então, poxa, os bancos centrais na conjuntura eles estão com nível de endividamento elevado. E como é que vai ser isso solucionado? Né? Então, quando a gente conversou aqui, poxa, os produtos sofisticados, né, eles estão, cara, em países ricos. Né? Os ricos fazem isso, né, muito bem feito. O Brasil ainda não aprendeu a fazer isso, né, com as nossas dificuldades. Onde que eu quero chegar? Talvez lá fora ainda tenha espaço, por exemplo, para aumentar carga tributária e as operações ainda continuarem a serem lucrativas. Né? Os empresários continuarem tendo lucro nas operações. Para a gente, emergente, que tem um produto com zero sofisticação, talvez seja um pouquinho mais difícil, né, cara? Vai para onde o aumento de imposto e até que ponto vai ser sustentável, como a gente estava discutindo aqui. Então, eu acho que a grande discussão é essa, né? Como é que os bancos centrais vão fazer para sair desse nível? Como é que vão solucionar esse problema de endividamento elevado? Né? É um debate realmente a nível mundial. Os bancos centrais... a gente teve um cenário de inflação bem elevado em relação ao mundo, muito devido ao Covid. Os bancos centrais ligaram a impressora ali, praticaram políticas monetárias e fiscais bastante... É difícil falar, mas foram bastante expansionistas. Sim. E nós tivemos o efeito de inflação alta
e depois que a inflação veio, todo mundo saiu correndo aumentar juros. Problema que não só os bancos centrais estão endividados, mas você também tem empresas privadas muito alavancadas. Então, o endividamento não é só dos países, mas também em relação às empresas. É quase um endividamento do sistema, né? Até a pessoa física hoje, pelo menos quando a gente olha Brasil, a boa parte da população é endividada. Sim, então esse é um problema bastante sério no mundo hoje. Então tem que tomar muito cuidado. É onde eu vou alocar realmente meu dinheiro, principalmente se for título de crédito, né? Assim, igual o Alexandre falou, nós não temos muito espaço para aumentar imposto, nós estamos dando tiro no pé, na nossa visão é tiro no pé. Os Estados Unidos, na atividade empresarial, ele pode, né, aumentar um pouquinho de imposto. Inclusive, os Estados Unidos foi um exemplo de redução de imposto empresarial recente, inclusive no governo Trump 1, onde ele reduziu a alíquota de 27% para 20%, basicamente. 22%, 23%, aí tem os impostos estaduais ali, né? Mas saiu de 27% para 20%. A arrecadação nos Estados Unidos explodiu. Né? Ou seja, mostra que diminui o imposto, aumenta a arrecadação. Sim. Então, nós tivemos na história recente esse tipo de comprovação. Então, os Estados Unidos, diferente de nós, ele pode aumentar um pouco o imposto nas atividades empresariais ou algo assim. Lógico que é uma pauta que contra o que é defendido pelo governo atual. Mas sim, ele consegue fazer, tem espaço para fazer esse gerenciamento de dívida muito diferente de países como o nosso. No mundo, né, a gente vê realmente as principais economias do mundo com juros altos. Historicamente falando, juros altos por muito tempo não termina bem. Geralmente vem uma recessão, atividade econômica freia. Nós estamos aqui muito atrelados ao mercado agro. O mercado agro, como a gente vê que há 2 anos, soja, milho, muito pressionado para baixo, minério de ferro, né, muito pressionado para baixo. Tende a frear bastante as economias, mas nem tudo é para sempre. Assim como os períodos bons passam, os ruins também vão passar em algum momento. Esse problema que a gente está vivendo possivelmente hoje vai passar e lá na frente vai ser só uma história que nós vamos contar. Dói, né? Todo mundo sofre, mas esses momentos passam. Então, quando a gente fala assim, olha, como que eu vou conduzir isso, né? Então, nós temos no primeiro semestre, né, desse ano, a gente viu aí um avanço em ativos de segurança, como o ouro, né? A nossa bolsa, né, o Ibovespa, os ativos, até nós falávamos isso em janeiro desse ano no nosso relatório de alocação, onde nós falamos, olha, está todo mundo olhando de maneira muito negativa para a bolsa, para fundo imobiliário local, para inflação, ativos de inflação de médio e longo prazo. E nós falamos, olha, agora é uma oportunidade legal, porque, igual o Alexandre falou, nós tínhamos juros juros reais de 7%. Então é bom eu ir alongando a minha carteira de renda fixa e no rebalanceamento eu diminuir as posições daquilo que foi muito bom. Então, ano passado, quem estava comprado em bolsa americana ganhou na bolsa americana e no dólar. Então, quem diminuiu, né, que é o processo de rebalancear, vendeu, diminuindo posição de bolsa mais dólar e comprou Brasil, Bolsa Brasil, ou renda fixa pré-fixada ou de inflação, acabou, e isso de maneira disciplinada, obviamente seguindo a alocação, acabou tendo o benefício e a gente viu nesse primeiro semestre essas classes performando mais. Historicamente, o que nós vemos, né? Historicamente, aquelas classes que tiveram o retorno maior em um período anterior, geralmente elas não tendem a ficar performando por muito tempo. Então é normal às vezes ficar de lado, cair um pouquinho, né? Então, quando esses ativos se valorizam, a gente fala, olha, rebalanceia, diminui um pouquinho, compra essas classes aqui que caíram, mas ainda tem fundamento, faz sentido para a minha carteira. E nesse formato eu acabo trabalhando... Sempre comprando o que está na baixa. Compro na baixa e eu diminuo na alta. Quando eu faço isso, que é o processo de rebalancear, eu diminuo o risco da minha carteira,
Eu melhoro a performance da minha carteira, Sim. né? E eu estimulo o meu processo de disciplina, que é, assim, eu acho que na minha visão, o mais difícil pro investidor. Ô, Ronan, você falou muito sobre o rebalancear, atingir ali a meta da alocação. Vamos dar um passo atrás ali para quem está ainda entendendo essa jornada da alocação, né? Como definir essas metas de alocação? Qual que é o processo para chegar nesses números que o investidor, entre aspas, vai buscar com a alocação? Perfeito, João. Então, o primeiro ponto, né, o aspecto principal é saber para onde você está indo, né? Então, por isso que eu falo muito do planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro é o nosso guia, né? Através do planejamento financeiro, eu vou construir minha política de alocação. Então, quais são meus objetivos? Meus objetivos de aposentadoria, educação, objetivos de aquisição, como que eles estão distribuídos ao longo do tempo? Então, tem que saber essa linha de tempo e quanto de recurso eu vou precisar para ter em cada horizonte de objetivo. Então, com base nisso, aí eu vou definir a minha política de alocação. Então, olha, com base nisso aqui, a carteira tem que seguir essa alocação. X% em inflação, X% em pré, X% em bolsa local, americana, enfim. Então, aí eu monto a minha carteira, que é a minha meta de alocação. E aí eu vou logo com os seus objetivos, sempre com isso, não com a notícia, igual o Xandão falou, notícia de curto prazo, é sempre objetivos. Sempre objetivos. Assim, notícia sempre vai ter, todo dia. Né? Inclusive, você nem sabe mais que notícia que é real, que notícia que é falsa. Tá, realmente está bastante difícil. E quando eu tenho uma política de investimentos, eu tenho objetivos, eu tenho o meu mapa, né? Eu tenho aqui, olha, esse é meu mapa. Eu tenho que poupar tantos, eu tenho que ter o meu retorno requerido, que é o retorno que eu preciso ter para atingir meus objetivos, é X% ao mês. Quando eu tenho esse mapa e eu acompanho de maneira disciplinada e tudo mais, é muito difícil eu sair da minha alocação ou sair do meu planejamento. Eu posso eventualmente até sair, mas como eu tenho ele, eu olho e acabo voltando para ele. Sempre acompanhando. Sempre acompanhando. Não adianta nada também ter um belo de um planejamento e colocar na gaveta. Olhar uma vez por ano. A grande diferença entre aquelas pessoas que realiza seus sonhos e para aquela pessoa que engaveta é a capacidade de execução. Então, o sonho é tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça. Ele é inspiracional, motivacional, ele vai me dar energia para alcançar isso no longo do tempo. Mas o plano é o momento que eu tangibilizo. Como que eu vou alcançar esses sonhos? Então, eu vou fazer isso aqui, vou fazer assim e assado. E aí eu tenho que fazer a ação. Né? Não adianta nada também transformar o sonho no plano e eu não executar. Então, a política de investimento, o planejamento financeiro vai ajudar muito esse investidor a tirar o sonho da cabeça e, lógico, tem que ser disciplinado. Então, é um comportamento difícil, é duro, realmente é difícil, mas é um comportamento que deve ser trabalhado. Se você quer alcançar a sua liberdade financeira ou qualquer objetivo financeiro, ele tem que seguir esse caminho. E aí a gente vê aqui como se fosse um passo a passo, né? Do que fazer, de como atuar, né? Então, diversificar, rebalancear, gerenciar risco. Como que você vê essa execução desse passo a passo, o Alexandre, para o investidor? Tem aquele investidor que tem uma assessoria, uma consultoria, mas também tem o investidor individual, né? Mas dentro do que é possível para o investidor fazer e buscar, como que você vê essa execução? Vamos lá. Acho que é mais um reforço aqui, né, João? Primeiro, como o Ronan falou, é importante entender os objetivos desse cara. Mas vamos colocar aqui um investidor que está no meio do caminho, está na fase de acumulação, já tem uma carteira. Né? Ou aquele investidor, cara, vendi um imóvel e preciso fazer uma alocação nesse momento. Né? Como que eu posso direcionar os meus investimentos? Conforme os objetivos desse cara, mas para uma carteira mais robusta, né, vamos falar assim, uma carteira já que seja possível fazer essa diversificação, acho que é reforçar o que a gente falou. É um momento de alongar renda fixa, seja no Brasil, seja no exterior,
Né? Então, com isso, a gente já tem a diversificação geográfica, de fato. A gente faz aquelas perguntas, né? O que o Brasil produz aqui e quais empresas estão no exterior? Ásia, Estados Unidos, Ásia, enfim, Europa, né? Então, esses caras, eles estão basicamente em países ricos, né? Então, a gente já diversifica a própria geografia, o conceito da moeda forte e eu surfo momentos ali para alongamento de renda fixa, tá? Onde o meu risco é menor do que, por exemplo, uma renda variável. O rebalanceamento, pensando nesse primeiro semestre de moeda forte, volto a enfatizar, historicamente, período de eleição, o mercado fica muito mais volátil, daqui a pouco a gente começa a ficar um pouco mais frequente notícia direcionada para eleições. Então, é um momento que dólar e bolsa ficam muito volátil. Normalmente, quando bolsa sobe, o dólar cai, né? Que foi o que aconteceu exatamente nesse primeiro semestre. Como é que vai ser daqui para frente? Por gerenciamento de risco, pode ser uma janela para a gente ir fazendo envio de dólares, né? Para aqueles clientes que se posicionaram em ações no mercado local e a gente teve essa evolução de bolsa local, bolsa para cima, fechou ali 15%, a gente colocou o número mais cravado, existem estratégias de proteção. Então, você pode proteger esse ganho que você já teve, né? Existem ferramentas, seja no mercado de opções, que a gente fala bastante para o investidor que já está até um pouco mais acostumado. É possível você proteger esse ganho de primeiro semestre, por exemplo. Então, inclusive, essa questão das opções, né, é uma questão mais técnica, mas hoje, a gente fala lá, a relação de seguro está muito bom. É difícil, você tem uma call que fica... Vou falar um pouquinho mais técnico, que não tem como fugir, mas eu vou tentar simplificar. Essa parte é realmente técnica. Essa call é um pouquinho mais gorda do que o seguro de baixa. Você consegue fazer seguro contra a queda recebendo dinheiro, o que é impressionante, né? Poxa, eu estou com um ativo que eu tenho 30% de ganho no primeiro semestre. Cara, por que não você proteger? Sendo que esse custo ele está barato para fazer esse seguro. Então, existe esse tipo de estratégia é possível que a gente faça também dentro de uma carteira. E inflação a gente falou, né? Cara, como é que eu vou ter esse poder de compra? Né? Existem ativos dentro do mercado que me permitem proteger esse poder de compra no longo prazo. Né? É extremamente importante essa fatia de inflação. Eu acho que para os investidores ali que estão conosco há mais tempo, eles já estão até acostumados, né? Poxa, como uma média, como uma referência, na média a gente vai ter uns 30% da carteira protegendo contra a inflação, né? Já que é um risco que a gente tem enraizado no país emergente, né? E por outro lado, acho que é até legal, outro dia eu estava conversando com um cliente, questão de um mês atrás, cenário de juros, ciclo de juros apertados, surgem oportunidades em economia real também. Então, até para quem é daqui da região, né, o investidor ele me passou, cara, apareceu uma oportunidade de um condomínio de alto padrão aqui em Cuiabá, uma venda de um imóvel que eu vou pagar cerca de 6 mil metros quadrados. Se você vê, esses imóveis, a pedida hoje vai estar na casa dos 12, 13 mil, mais ou menos, um metro quadrado. Né? Então, para quem tá... Aí que entra, né? Para quem está diversificado, para quem tem caixa, pode ser um momento de oportunidade para você entrar comprando um bom negócio. Então... E para aquele investidor, por outro lado, que já está muito imobilizado, talvez ele não consiga surfar, né? Tudo bem que aqui é muito comum o brick, né? Rolo. Tem muito, né? Rolo. Mas para quem está catalisado, o poder de barganha ele é muito maior. Pô, legal. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Ronan, como que o pessoal pode te achar hoje? Quero ouvir mais do Ronan falando, onde que o pessoal te encontra hoje. Eu não sou tão ativo no meio digital, mas tem meu Instagram, que é Ronan Grins, só tem eu, então é facinho de achar. Tá. Eu gosto de falar no telefone mesmo, eu sou modo raiz, então quem quiser meu contato, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, eu vou responder rapidamente. Ele deixou a dica, hein? O WhatsApp e o Instagram não é contato, tem que ligar para ele. O né? WhatsApp e o Instagram não é contato, me liga. Eu gosto de... Sou meio raiz ainda, eu gosto de falar no telefone, escutar a voz, olhar olho no olho, tomar um café, um uísque. Então, quem quiser chamar para tomar um chopp também. Então, eu gosto muito disso. Nós fazemos bastante eventos, então convido a seguirem as nossas redes sociais. Eu estou basicamente em boa parte dos eventos, então gosto de me relacionar lá também. E quando tem material bacana, a gente acaba compartilhando, né? Para deixar uma mensagem ali de encerramento, né? A gente realmente está vivendo um momento bastante complexo em não só Brasil e mundo, né? Então o investidor ele deveria se preocupar, dar uma preocupação também um pouco maior em relação aos seus riscos, né? O risco da carteira, evitar concentrações.
Ao mesmo tempo, poxa, não precisa ficar muito conservador, né? A gente sempre passou por períodos... porque tem gente que, depois que sofre, ou fica olhando muito a mídia, o cara fica tão conservador, fica com tanto medo que ele não age. Sim. Sendo que nesse momento está aparecendo muitas oportunidades, seja no mercado financeiro ou na economia real. Né? Imagina, o setor imobiliário está parado. Está parado, não sai negócio. Com juros altos, quem que vai comprar? Sim. E tem um monte de gente endividada. Aí esse cara que está endividado, ele vai lá fazer um home equity, vamos dizer assim, para negociar o imóvel dele. Ele vai pagar 20% ao ano, 18% ao ano. Então, se eu quiser comprar um imóvel à vista hoje, no mínimo que eu vou pedir desconto... De desconto, né? Você sabe que eu sou sanguinário, né? 25%, 30% para eu pagar à vista do valor. Ah, mas é muito abaixo. Então, vai lá no banco. Vai lá pegar... Você vai levar um ano e meio para vender o imóvel, né? Com juros desse. Vai lá no banco fazer home equity, você vai tomar 20% no ano de taxa, né? É melhor para o cara realmente vender à vista, com taxa de juros e crédito que ele tem para se financiar. Então, para a gente que está capitalizado, a economia real começa, não só aqui, mas também em outros lugares do mundo, começa a ser uma alternativa bem viável, né? Mas sempre, assim, cada um no seu tempo, no seu nível de conhecimento. O que eu falo, olha, tem as duas coisas. Eu não posso ficar nem muito agressivo e também nem muito conservador. Então, o próprio Warren Buffett dizia, né? Então, quando todo mundo está ganancioso, eu fico com medo. Quando está todo mundo com medo, eu fico ganancioso. Então, a gente tem que saber dosar um pouco essas emoções no nosso processo de tomada de decisão. Então, João, obrigado aos clientes que estão ouvindo, né? E fico à disposição, caso queira, como eu falei, falar comigo, só mandar uma mensagem lá no Instagram que eu responderei o mais breve possível. E você, Xandão, como é que o pessoal te encontra? Vamos lá. É só no telefone também ou ainda tem uma rede social para dar o suporte? No telefone é sempre melhor, né, meu? A gente trocar ideia, a gente entender ali a realidade do investidor, o momento que esse cara está passando de fato, né, os objetivos. A gente sabe que também o investidor ele tem esse dinamismo também. Os objetivos eles mudam. A gente traça uma meta ali de longo prazo, mas no meio do caminho vai ter uma alteração, né? Então é importante a gente estar próximo, entendendo esses objetivos, ajudando a identificar as oportunidades, o que é possível flexibilizar dentro de carteira, dentro de economia real, dentro de uma oportunidade que apareceu para esse cara, para ajudar a tomar a decisão. Então a gente tem ali os canais ali de comunicação, também pouco ativo assim como o Ronan, mas o LinkedIn, Alexandre Souza, e também o Instagram, Alexandre Souza. Então a gente pode... a gente está à disposição aí para, dentro do possível, a gente agregar valor aqui para o investidor. Trocar uma ideia, né? Bom, então é isso, pessoal. Para me encontrar nas redes, joãovictor.tutors. Como eu falei anteriormente, o material que a gente utilizou aqui vai estar no link aqui embaixo na descrição. Nos sigam nas redes sociais aqui do podcast O Guia Financeiro e nos vemos no próximo episódio.